a gente não pode ser hipócrita e falar mal da internet, não é isso, nem de jovem, Uhum. nem de ninguém que usa, todos nós usamos, mas, porque traz coisas maravilhosas, mas para não adoecer, existe uma estratégia? Como que eu tenho que refrigerar o meu cérebro? Então, as pausas são fundamentais, né, os tempos reguladinhos são muitíssimo importantes e, o bom uso, por exemplo, da tecnologia, né, por exemplo, a gente oferece um trabalho de realidade virtual, em empresas de alta performance para quebrar essa intensidade toda, né, do burnout, né. As pessoas estão se esgotando justamente por essas questões da sobrecarga em circuitos neurais específicos, né. Então, essas pausas são refrigérios do sistema, né. Se você espera, vai fazer alguma outra coisa que não tem nada a ver com Não existe um engajamento. tempo ideal, não foi feito nenhum estudo que aponte: "Olha, é saudável até X na tela". Você não pode ficar, né, assim como em qualquer situação, mais de 1 hora e meia, assim, é completamente contraindicado em uma determinada situação. Então, os breaks são muito importantes, né? E essas pausas de realidade virtual têm surtido muito efeito, porque refrigeram os circuitos neurais, favorecendo assim o bem-estar, o tônus vital. Felizmente, a gente está conseguindo tirar muita gente da linha de burnout com essas estratégias. Agora, a gente precisa também propor caminhos. Foi o que eu escrevi no meu livro recente, Razão e Prática, um livro de 100 páginas, letras grandes, Para fotografias. caber na nossa realidade atual, Exatamente. Mas assim, com a do intenção, imediatismo. justamente, a editora falou assim: Júlio, você quer que realmente muitas pessoas leiam o seu livro? Quero. Então, no máximo 100 páginas, letras grandes e muitas fotos. Então, eu dou ali o passo a passo da saúde mental longeva, que envolve, entre outros pontos, as virtudes. Então, de uma maneira tranquila, prática, objetiva. Então, quem quiser acessar esse livro, está disponível tanto impresso como online. O meu site clinicajuliopérez.com.br. Facilmente vocês acessarão o livro. É um caminho, É um bom exemplo de bom uso da internet. é um bom É uso. Maravilhoso isso. uso. Júlio, e você, quais são as suas dicas, digamos assim, para a gente conviver melhor com as tecnologias, para que elas não façam tão mal ou que pelo menos tenhamos consciência do quanto elas podem nos fazer mal e driblar ali, dar um olé e vou usar para o meu benefício, não ser usado. Maravilha. Existem inúmeras possibilidades. No livro, eu trago contrapontos propositivos, que são caminhos para a nossa autonomia em relação às telas. Existem vários, de forma coletiva, como o design ético de programação, como a gente pensar as empresas como empresa B, enfim. Existem inúmeros coletivos, a regulação das plataformas. Isso é uma causa nossa. Mas no livro eu ressalto 5 pontos, sublinho agora, né, esses 5 pontos para a gente lidar com as redes, que são os rituais, o sono, o repouso atencional. O que você diz como rituais é, por exemplo, o que marcam a nossa existência em sociedade, o jantar, um Exato, amigo. exato. Eu vou falar os 5 e aí eu posso especificar. Então, os rituais, o sono, o repouso atencional, o espaço para escuta e o propósito. Os rituais, eles têm um papel para dar limite a essa sedução algorítmica. Inclusive, no livro tem várias ilustrações também, doutor, que Sim, como que ele chama? Homo homo digitalis. digitalis. Quando digitalis, né? Quando, Da porque Liga às vezes é só like e exato. homos rolares. Exato, são ilustrações que faz uma ambiguidade poética da nossa digital com os seres de cabeça, com o dedo, né? Que é a nossa digital batendo numa tela constantemente, né? As ilustrações são de Lívia de Castro, são brilhantes. Então, nesses pontos, nos 5 pontos, rituais. A hora que você vai comer, dá um tempo nas telas. Vale lembrar que Steve Jobs não deixava os filhos jantarem no tablet, Sim. era um momento de família. Uhum. Então, existem inúmeros rituais que nós podemos ter no nosso cotidiano para Trazer de dar volta limite a à presença presença, plena. dar limite à sedução algorítmica e à economia da atenção. O sono.
Sono é ponto-chave da nossa cultura. Jonathan Crary fala que o sono acabou, né? E eu concordo, porque a gente está cada vez mais diante de telas e a gente não dorme. Aquela luz dificulta a produção da glândula pineal, a melatonina. E aquilo tem impactos no nosso corpo, no nosso organismo. Então a gente tem que ter rotina de sono. O ciclo Porque você circadiano olhando é para a tela, você fundamental. também não sabe quanto é dia, quanto é noite. O seu cérebro também, né? O doutor pode explicar melhor Sim. com relação a isso, mas você olhando para a tela, você não tem, você afeta o seu relógio biológico. Então, por isso que você não consegue dormir. Você precisa dar um tempo, não é? Não recomenda-se desligar o celular, deixar ele longe de você para sua, como chama? Agora A glândula lembrei. pineal segrega melatonina. Isso, Exatamente. melatonina, E o sim. ritmo circadiano, quer dizer, E o hoje as ritmo é pessoas fundamental para a não saúde. usam a melatonina naturalmente, elas tomam a melatonina porque não conseguem desligar. E vale lembrar, se a gente não dorme bem, a gente não pensa bem, a gente não sente bem, as nossas emoções e humor sobem e descem. Ou seja, existe uma fadiga decisional. Eu escolho mal. O terceiro ponto, repouso da atenção, repouso atencional. É fundamental repousar a atenção. Existem inúmeras formas de repousar a atenção. Alguns estudos, como o do Kaplan, diz que o melhor lugar para a gente repousar é na natureza. Porque na cidade, se eu sou um flaner que ando para cá, ando para lá, existe a buzina, existe o ruído, tem que desviar das pessoas, mas na natureza a gente costuma acalmar a nossa atenção, e isso é o refrigério que o doutor Super trouxe, muito lúcido, muito claro, a importância desse repouso da atenção. Só que tem um ponto. Quando a gente repousa a nossa atenção, a gente pensa. Vem pensamentos, vem vozes dentro de nós. Sim. E muitas vezes a gente não quer ouvir essas vozes. Então, novamente, ali é um gatilho para pegar a tela. Então, espera. Tá difícil se ouvir sozinho? Tem profissionais para isso que podem te ajudar. Então, esse espaço para escuta é o quarto ponto. A gente tem que se ouvir. E quando a gente se ouve, a gente consegue escolher melhor. A gente entende quem nós somos, quais são os nossos valores, quais são os nossos quereres, o que eu quero, qual que é a minha vontade, qual que é o meu objetivo, qual que é o meu propósito. De verdade. De verdade. Porque, Sem intermediários. sem intermediários. Porque se a gente não sabe Sim. o que a gente quer no mundo da economia da atenção, dessa sedução algorítmica, as plataformas sabem o que elas querem. O mundo sabe Isso o que eles querem. Essas empresas que não, novamente, sem tecnofobia, mas também sem tecnoforia. Elas têm os propósitos claros. Mas antes de tudo, para entrar nesse caminho, eu tenho que lembrar qual que é a minha agenda, quais são os meus propósitos.